O cérebro dos jovens está a ser habituado a não ter que esperar para ter uma gratificação, não é? A internet dá-nos isto, que é informação acessível, coisas que são apelativas e que estão aqui. Portanto, os estímulos, cada vez mais os jovens precisam de um estímulo, de uma gratificação imediata, mas isto depois tem consequências, que é alterações no padrão do sono, alterações nas rotinas, até em hábitos de higiene, alterações naquilo que depois no contexto escolar, concentração, na aprendizagem, até na motivação. Portanto, temos a assistir um bocadinho a esta mudança. Quanto tempo é que achas que passas por dia no telemóvel ou nas redes sociais? Zero, não tenho nem telemóvel nas redes sociais. 2 horas. Em semanas passo 2 ou 3. De 7 a 2 horas, depende muito. Quando nós consideramos os jovens e aquilo que eles fazem com a tecnologia, o uso excessivo, primeiro, na minha perspectiva, tira-lhes tempo, por exemplo, para explorarem outras atividades, outras áreas e mesmo para conviverem com os colegas. Pode ter impactos absolutamente transversais na vida dos jovens e de todas as pessoas, porque se tem um uso massivo, intervém desde a intimidade até à aprendizagem, ao tempo livre, ao sono, à qualidade das relações. Diria que é brutal. Este é um impacto um bocadinho na dimensão social. Se falarmos na parte da dimensão cognitiva e da concentração, e quando estamos a falar em uso excessivo, o uso excessivo de tudo tem sempre implicações na maneira como o nosso cérebro processa a informação, organiza a informação, memória a curto prazo, memória a longo prazo. Portanto, em termos de uso excessivo da tecnologia na vida dos jovens, quando falamos de excessivo, tem um impacto grande, quer na forma como eles se relacionam com os outros, quer na forma como estruturam, organizam e manifestam mesmo o seu pensamento. Se estiver a jogar com os amigos, um jogo que estejamos a gostar, que seja um bom momento, não vou desligar só porque sim, não? Tentar esticar ao máximo o tempo. O uso da tecnologia, sobretudo nos jovens, e quando falamos jovens estamos a falar num cérebro que ainda está em construção, tende a ser muito automático, porque toda a tecnologia que nós usamos está desenhada de uma forma que é baseada na forma como nós pensamos, em estudos que são feitos. E é tudo muito desenhado para nos manter presos nessa tecnologia. E nós muitas vezes quando usamos o telemóvel, quando usamos uma rede social, quando usamos qualquer tecnologia, nós temos a tendência de achar que estamos no controle e usar a tecnologia de forma controlada. E muitas vezes não temos o conhecimento que aquilo a que estamos a ser expostos tem por base processos muito bem definidos, que a intenção é precisamente manter-nos agarrados à tecnologia. E isto, no fundo, nós não tendo conhecimento daquilo que está por trás na construção dessas plataformas, dessas redes ou dessas aplicações, faz com que nós entremos sem a consciência de que, de certa forma, estamos a ser mais agarrados e que estamos a ser impelidos a usar cada vez mais. Porque se instalou na vida das pessoas como um automatismo. Quantas vezes nós vamos ao telemóvel e verdadeiramente não íamos lá fazer nada, mas como criámos uma rotina e os dispositivos digitais, as redes sociais, as aplicações são efetivamente muito bem construídas para gatilhar esse impulso de uso e esse descontrole do uso, o que faz com que efetivamente se fique muito tempo que é um tempo amorfo, um tempo sem forma, no sentido em que não havia uma intenção de uso. O impacto emocional é muito forte, é tanto mais forte quanto mais intensivo é o uso, ok? Uma das coisas que nós não podemos ignorar, e há muitos estudos que já dizem isso, é o impacto que eles têm ao nível da socialização, da organização de pensamento, da forma como interagem com os outros, porque de certa forma, quer as redes sociais, a forma como estão construídas, como estão desenhadas, quer os jogos, aquilo que pretendem é trabalhar um bocadinho na dimensão da imersão, querem que nós estejamos, que os jovens estejam lá mais tempo, absortos do mundo, e esse fenómeno de imersão, esse estado de flow que é tão característico e que é um bocadinho a intenção, se não for bem regulado, autorregulado, pode conduzir em último lugar quase uma dissociação com aquilo que existe à nossa volta, um aumento de isolamento e uma desconexão até com o outro e com a realidade. Quanto maior é o número de horas que as pessoas passam nas redes sociais, mais pontuam nas escalas de solidão, na percepção de solidão, porque efetivamente é uma conexão paradoxal.
Nós parece que estamos sempre ligados, porque afinal há sempre alguma coisa para interagir, por trás dessa coisa há uma pessoa, mas simultaneamente estamos hiper desligados do vínculo forte com essa pessoa. Isto acontece muito, não quer dizer que não tenham impactos positivos. Pode aproximar, imagina, se eu vir a minha avó 1, 2 vezes por ano, com a tecnologia vou aproximar-me da minha avó. Mas se eu estou com um amigo, estou sempre na escola, a tecnologia vai-me afastar desse amigo, porque vou estar mais na tecnologia do que tempo com esse amigo. A maioria do tempo que as pessoas usam não promove vinculações emocionais fortes. Normalmente o que promove são comparações com perfis de pessoas que fazem uma curadoria das suas vidas e que apresentam as suas vidas de uma forma bastante glamourosa e os seus corpos e tudo o que fazem. E embora as pessoas até tenham percepção que aquilo não é bem real, mesmo assim deixam-se afetar. Para nós termos uma percepção de como estes comportamentos se tornam doentios, é perceber que eles já entraram nos livros que descrevem as psicopatologias. De uma maneira aproxima e de uma maneira afasta. Aproxima quando estamos separados e não estamos no mesmo lugar, mas afasta quando estamos todos no mesmo lugar e escolhemos estar ao telemóvel em vez de conviver. Ou seja, pode efetivamente promover a conexão com pessoas que estão distantes de nós, fisicamente no território, mas por outro lado, com as que estão em presença, ou as famílias que se debatem com os adolescentes, não é? Que não querem parar de estar no telemóvel quando estamos ali todos em família. Então, com uma palavra grega bem pode reportar que é um fármaco, não é? Pode ser um remédio ou pode ser um veneno, depende um bocadinho da quantidade e do modo de emprego. O que acontece é que os dispositivos tecnológicos naturalizaram-se nas nossas vidas. E uma coisa, quando se naturaliza, parece que ela pertence àquele lugar e que sempre pertenceu. Quando nós falamos da forma como a tecnologia pode afetar um bocadinho as relações interpessoais e os laços sociais ou pessoais, é um bocadinho quando a tecnologia substitui a relação humana, o contacto humano, a interação. Há um livro muito interessante, que eu não li até ao fim, mas li suficientes páginas, que é da Sherry Turkle, que é o Alone Together, que fala um bocadinho como a tecnologia substitui os laços sociais. E a autora diz que a tecnologia veio potenciar, por exemplo, ela pudesse falar com a mãe que mora a quilómetros de distância. Com o tempo, a tecnologia veio criar um espaço em que ela já não sente necessidade de ir ter com a mãe fisicamente. E, portanto, se por um lado o tal uso controlado ou regulado ajuda a manter os laços sociais nessas situações de emergência, em que seja pela distância, seja o que for, não conseguimos estar juntos, quando falamos numa substituição daquilo que é um contexto que nós, enquanto seres humanos, precisamos, do toque da mão, do abraço, do olhos nos olhos, não há tecnologia que substitui isso. E quando falamos do uso excessivo, na minha interpretação, é quando eu pego na tecnologia para substituir por completo aquilo que é o contacto social. Este ano retiraram-se os telemóveis até determinado ano escolar. O que é que acontece? Mais conflitos. Ótimo. Porquê? Porque eles estão a relacionar-se mais. Portanto, a relação implica também que nem todos tenham a mesma perspectiva e que haja aqui conflitos. Ótimo. Estes conflitos, desde que não sejam graves, claro, estamos a falar, são ótimos ensaios para eles, para as relações e para as competências sociais e, portanto, é importante eles estarem em relação, em sentirem as dificuldades de uma relação, porque de resto, atrás de um telemóvel, foi sempre tudo muito mais fácil. Achas que os jovens têm noção do impacto que a tecnologia tem na sua saúde mental? Claro que não. Acho que não. Porque há pessoas que nem sabem o que é que há por trás disso. Há pessoas que até dizem, isso faz mal, isso vai-te prejudicar muito na tua vida, não sei o quê, e eles acham que as pessoas estão a mentir. Não. Comecei a utilizar muito e depois comecei a reduzir, mas não foi muito. Eu não reduzi assim tanto. Eu só reduzi quando achava, à mesa. Pela minha experiência de vida, eu diria que sim, tenho consciência. Mas depois também tenho de olhar para o que os meios, as redes sociais, a televisão e essas coisas todas dizem, com exemplos reais.
50-50. Basta demasiado tempo nos ecrãs e nem se informam desses conhecimentos. Não. Muitas vezes pensamos que estamos a fugir de determinada coisa quando se calhar nos estamos a enterrar mais ao fugir do assunto ou a ocupar-nos disso e não perceber bem sobre o que é que se trata e o que é que tem de fazer para resolver. Tentamos fugir disso. Acho que começam a ter, não sei se têm uma consciência plena, mas percebem que exageram. Mas acho que não entendem as consequências, nomeadamente para a sua saúde física e a dependência que lhes cria. Não. Acho que alguns não têm essa noção do que é que pode causar. Apesar de que acho que é bom para eles e ajuda em muitas ferramentas, mas acho que acaba por, se for exagerado, que não é favorável. Quando a tecnologia passa a mandar nas pessoas e não as pessoas na tecnologia, quando altera os ritmos, que seriam os ritmos naturais do ponto de vista biológico e do ponto de vista social, e esses ritmos deixam de ter a sua marcação esperada para ter uma marcação atípica. Começa a ser um problema quando começa a ocupar demasiado espaço, quando começa a ocupar demasiado espaço na nossa cabeça, na nossa vida, quando começa a substituir um bocadinho esta dimensão das relações sociais, quando o uso da tecnologia começa a ser tão grande que começa a substituir até os nossos próprios processos cognitivos. Por exemplo, a inteligência artificial generativa, quando estamos a falar de escrita, cada vez que uso a tecnologia mais e mais, começo, de certa forma, eu própria a perder as capacidades de estruturar um pensamento, de criar um discurso de forma articulada, de ser capaz de comunicar. E aqui é a fronteira entre o uso excessivo ou o uso um bocadinho controlado ou consciente. E não tem a ver só com o tempo em termos de horas e em termos de minutos. Quando começa a substituir ou a ter um peso demasiado grande naquilo que é a nossa vida e começa a substituir um bocadinho a nossa forma de ser e a nossa forma de estar, de comunicar e de pensar, aí pode começar a entrar nessa dimensão do problemático. E o facto das pessoas levarem os telemóveis ou outros dispositivos, é claro, é questão da luz azul e bababá, mas não é só isso, é isso também. Mas o facto de estar a interagir e estar a ver conteúdo, e nós sabemos que rapidamente ficamos muito tempo, impacta muitíssimo na qualidade do sono, no tempo do sono, impacta no rendimento escolar, no rendimento profissional, nos níveis de irritabilidade. Tirem um telemóvel a alguém e vão ver como a pessoa se sente gatilhada. Então, efetivamente, tem um impacto estrutural. Como te sentes depois de passar muito tempo nas redes sociais, digitais, jogos online? Sinto-me às vezes cheia de sono e às vezes até penso porque é que eu tive este tempo todo nas redes sociais e que não devia ter passado aquele tempo, devia ter controlado e parado um bocado. Não é bom, isso não é bom. Eu não gosto. Com os olhos a arder e não me sinto bem. Mal, tipo, aborrecido. Sinto-me cansado, ligeiras dores de cabeça e com um pouco de ansiedade. Como se tivesse o tempo perdido. Às vezes o tempo perdido nas redes sociais podia estar a fazer outras coisas. É muito disruptivo porque também é muito intrusivo, como simultaneamente gera mecanismos de pequenos prazeres, não é? E nós gostamos, o nosso cérebro gosta dessas descargas neuroquímicas, dos pequenos prazeres, e nós vamos ficando aditivados. Uma sobrecarga de estímulos, não é? Estímulos visuais e, portanto, isto ativa o nosso cérebro. Eu diria que no padrão do sono e nas questões de ansiedade é onde existe maior impacto. O que costumas fazer mesmo antes de ir dormir e logo após acordar? Antes de dormir costumo ler e costumo fazer a minha higiene e quando acordo tenho que ir desligar o despertador, costumo ir ao telemóvel. Antes de dormir, e é raro, vejo vídeos, TikTok, ou Instagram. E quando nós falamos do uso consciente da tecnologia, é um bocadinho isto, é saber o que ela potencia, e eu não gosto de falar o que ela tem de bom e ela tem de mau, porque é tecnologia, ou seja, é aquilo que ela potencia,
eu saber que quando uso uma determinada ferramenta, o que é que eu consigo fazer com ela e aquilo que me pode levar a usá-la de uma forma excessiva ou de uma forma que vá ao encontro daquelas que são as minhas necessidades. A linha de separação é, eu uso a tecnologia como uma ferramenta e eu tenho uma intenção de uso, ok? Como um martelo. Eu não vou agarrar o martelo para ir passear com ele assim na rua, imagina eu na avenida a passear com o martelo na mão. Eu dizer, que louca, não é? Porque o martelo tem uma funcionalidade, tem uma intenção. Agora, toda a gente acha normal que eu passei na avenida com o telemóvel na mão. É também eu saber como é que as plataformas e as ferramentas estão construídas. Porque se eu não souber um bocadinho como funciona um algoritmo, um sistema de recomendação, seja o que for, eu acabo por usar a tecnologia como se tivesse uma venda nos olhos e aceitar tudo aquilo que me é dado. A partir da altura em que nós temos um bocadinho mais de literacia, sabemos um bocadinho mais como as coisas estão construídas, como é que os sistemas funcionam, que sabemos um bocadinho daquela história de não há almoços grátis, portanto, quando eu uso, se eu não pago, alguma coisa está a ser pedida, a partir da altura em que nós temos todo este conhecimento, penso que entramos num espaço em que estamos a usar a tecnologia de forma consciente e isso permite-nos, encontrar aquele equilíbrio em que eu chego a um ponto que sinto que já está a ser excessivo ou eu chego a um ponto que eu sinto que estou confortável com o uso da tecnologia. E essa literacia pode-nos levar, por exemplo, a perceber que se calhar a partir das 10 da noite faz-me mal estar num scroll ou estar num feed. Ou que, por exemplo, faz-me mal assistir a um programa de televisão em que as luzes são demasiado fortes, em que o discurso é demasiado alto. Toda esta utilização das tecnologias e o uso consciente está muito balizado, muito assente, pelo menos no ponto de vista, na minha perspectiva e naquilo que eu tenho lido, no conhecimento que nós temos sobre a tecnologia. A maioria do tempo as pessoas usam sem intenção e então elas estão a ser usadas. Passou de ferramenta a arquitetura de poder. As empresas que nos patrocinam aparentemente gratuitamente os serviços, que é digamos assim, o maior engano que as pessoas têm, que acham que as plataformas são gratuitas, o Gmail é gratuito, tudo é gratuito. É mentira, não é? Estamos a pagar com os nossos conteúdos, com a nossa interação e perdemos o tempo, que é o bem mais precioso, porque não íamos ali com um objetivo claro. Porque a tecnologia não é uma coisa neutra, ela faz algo, transforma-nos de certa forma enquanto médium. Portanto, o uso consciente da tecnologia é eu saber aquilo que estou a usar para perceber porque é que estou a usar e a forma como devo ou posso usar. Por exemplo, em contexto escolar, criar espaços que sejam apelativos, não se trata só de proibir e depois dizer assim, não se pode usar. Ok, então, mas vamos criar espaços e momentos em que eles gostem de estar a fazer coisas em conjunto, lugares que eles identifiquem como longe das tecnologias e depois em casa também a questão de criar rotinas, não é? Saber quais são os limites, qual é o horário em que podem desligar notificações que não são necessárias, depois aquelas regras básicas. Eu diria que promover uma alternativa, não é só proibir, é ok, há aqui uma alternativa e educá-los nesse sentido. Se eles experimentarem o que é fazer outras coisas além da tecnologia, acho que eles vão receber a tal gratificação que recebem na tecnologia se receberem de outra forma, que seja na vida real. Eu acho que eles vão sentir essa motivação e vai ser um reforço. Há depois aqui um trabalho fundamental na educação, que é eles reconhecerem os sinais de quando é que o uso, às vezes não é o uso excessivo, é o uso adequado versus desadequado. E eu aí o conselho que daria, tanto aos alunos, mas aqui também aos educadores, mas aos alunos, eles fazerem quase aqui e nós ajudarmos nisso, isto está a fazer mal, o que é que eu deixei de fazer para estar ao telemóvel? Ou o que é que eu posso fazer em vez de estar ao telemóvel? Se eu passasse de parar de fazer coisas que eu gosto para usar o telemóvel, isso ficaria uma pessoa mais triste. Temos de parar com o telemóvel para aprender a criar novas coisas, novos meios para nos entretermos. Sim, isso não é